Queridos, graça e paz, mais um domingo abençoado, né? Mais uma escola bíblica abençoada. Sou grato a Deus pela sua vida, grato a Deus por mais esse dia. Obrigado por estarmos entrando na tua casa. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar iniciando mais uma lição de escola bíblica dominical. Vamos estar aqui orando, né? Agradecendo a Deus e pedindo a Deus que Ele se faça presente em nosso meio, que Ele se faça presente em nossas vidas, amém? Senhor amado, graça nós te damos, Senhor, por mais esse dia, por esta oportunidade, Pai, de estarmos na Tua presença, para aprender mais e mais de Ti, Senhor, Espírito Santo de Deus, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção, Senhor, que ao estarmos ministrando, Senhor, a EBD, Senhor, não sejamos nós que estejamos falando, mas que estejamos sendo usados pelo Teu Espírito, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor. Querido, nós estamos falando sobre superação. Nós já vimos várias outras lições que falaram sobre superação, as pregações de domingo. Janeiro foi só sobre superação. E é isso que verdadeiramente Deus quer na nossa vida, que nós superemos tudo aquilo que Ele colocar no nosso caminho, que Deus colocar no nosso caminho, não o inimigo. Porque o que o inimigo colocar já está destruído em nome de Jesus. Amém, igreja? Então nós vamos estar falando sobre o profeta Oséias. Oséias foi um profeta que ele viveu no Reino do Norte, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Esses foram reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, entre 532 e 645 a.C. Era comum, né? Em Oséias 5:8 existe uma referência à guerra, as guerras que levaram à captura do reino do norte pelos assírios, ocorridos 500 antes da Era Comum, tá? Oséias frequentemente era visto como um profeta do destino, tá? Porém, sob sua mensagem de destruição está uma promessa de restauração. Então, Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de aliança. Nós vamos ver que Deus sempre fez aliança em toda a eternidade, desde os primórdios do início da vida na terra. Deus sempre fez aliança. E nosso Deus é Deus de aliança, é um Deus que cumpre a aliança, tá? Ele não gosta de quebrar aliança, mas muitas das vezes nós levamos a Deus a quebrar a aliança, pela desobediência, tá? Por não estar ouvindo a voz do nosso Deus, por estar... Nós vamos ver coisas aqui que, se nós vermos, nós podemos aplicar na nossa vida, porque acontece com a gente também, tá? Só que, segundo a palavra aqui, Deus pegou pesado com Oséias, com o profeta Oséias. Então vamos lá. O livro de Oséias, vou dar uma lida aqui, está na introdução. O livro de Oséias, talvez mais do que qualquer outro livro do Velho Testamento, expõe o coração de Deus, expõe o coração de Deus. O coração de Deus aqui está aberto, o coração de Deus aqui está ferido devido a tudo aquilo que vem sendo praticado pelo povo de Israel e o povo de Judá. Os primeiros 3 capítulos descrevem a vida de Oséias. Nós vamos ver aqui que foi bravo, foi pesado. Ele se casa, mas a mulher dele se torna adúltera. Tudo isso para cumprir a palavra de Deus, tá? Ele sofre com a infidelidade dela, mas ainda mostra misericórdia. Isso, Oséias, mas ainda mostra a misericórdia para tomá-la de volta. É difícil isso, né? Geralmente, quando uma mulher adultera, tá? Ou mesmo um homem adultera, tá? Muitas das vezes você não quer nem mais saber daquela pessoa. Só Jesus, tá? Só Jesus para limpar do nosso coração essa mágoa, tirar, e nós aceitamos a outras pessoas.
Deus é misericordioso, querido. Deus é misericordioso. Mas ainda mostra a misericórdia para tomá-la de volta. Assim, Deus viu a noiva, o povo de Israel se envolvendo com outros deuses, ou seja, cometendo adultério espiritual. Mesmo depois de tudo que Israel havia feito, Deus teria graça e misericórdia para reconciliar com esta esposa adúltera e estabelecer uma nova aliança com ela. Então, nós vemos que Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus misericordioso. E nós vamos ver no decorrer da lição, tá? A comprovação que Deus é misericordioso, que Deus é cumpridor de aliança. Ele faz aliança contigo, faz aliança comigo e Ele cumpre essa aliança. Amém? Então, querido, a pregação de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel para com Deus. Tá? Eles, ao invés, tá, de adorar o Deus dos pais dele, o Deus da antiguidade, o Deus que sempre respondeu, vão adorar Baal, um Deus de barro, de pedra, um Deus mudo, o Deus que não faz nada por ninguém. Como que pode uma pedra moldada, tá, atender alguém? Ela é muda, ela é surda, ela não fala e não te responde. O nosso Deus não. O nosso Deus é Deus de aliança. O nosso Deus é aquele Deus que verdadeiramente nos ouve, verdadeiramente Ele faz aquilo que provém, que está no coração dele. Mas nós, queridos, nós ficamos desta forma, não querendo obedecer à voz de Deus, não queremos praticar aquilo que Deus colocou no nosso coração, e nós estamos perdendo a nossa bênção. Tá? Nós estamos perdendo, assim como o povo de Israel, assim como o povo de Judá perdeu a bênção. O nome Oséias quer dizer salvação. Inverso, né, daquilo que o povo queria, né? Mas Deus salva. Deus, nosso Deus, é Deus de salvação. E esse nome simboliza salvação. Como frequentemente acontece nos livros do profeta, o nome do autor combina perfeitamente com a sua mensagem. Oséias condena os pecados do povo, mas apresenta uma mensagem de esperança e perdão. Amado, que maravilhoso nosso Deus é. Que maravilhoso. Vamos abrir Oséias. Oséias já está até aqui já. Oséias. Oséias, livro de Oséias, está logo depois de Daniel. É o primeiro livro depois de Daniel. Todos acharam? Oséias, capítulo 1, versículo 2, que diz: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E aqui, mais adiante, nós vamos ver que ele teve um filho, depois ela teve outro filho. A palavra vai dizer que ela teve, e não foi gerado através de Oséias. Isso significa que o filho era filho da prostituição. Mas isso nós vamos ver no decorrer da lição. Nos versículos que nós lemos, capítulo 1, 2, 3, o casamento com Oséias representa a relação de Deus com Israel. Amém? A relação de Deus com Israel.
Deus estava sofrendo pelo pecado do povo dele. O Israel era a menina dos olhos do Senhor. Mas ele não queria nada com o nosso Deus, ele não queria compromisso com o nosso Deus. Eles conheciam a história, mas eles não praticavam o que era ensinado. Não praticava aquilo que Deus ordenava na palavra dele. Então nós vemos que ele se prostituía com os outros deuses. Conforme falei anteriormente, um Deus que não responde, um Deus que não faz nada para ninguém, mas o nosso Deus sim. E eles sabiam disso. Sabiam porque sabiam da história, tá? De Moisés, na travessia do Mar Vermelho, na travessia do deserto. Tudo isso eles sabiam. Porque a história era contada de pai para filho, até chegar os dias de hoje. Tá? Nós pais, tá? Temos a incumbência de estar inculcando a palavra na vida dos nossos filhos. Sabemos que se nós fizermos isso, nós seremos grandemente abençoados. Nós teremos gerações abençoadas. Então, queridos, ali ou os pais não se interessaram em estar passando para os filhos, tá? A mensagem de Deus, a mensagem de salvação, que Deus é o único, que Deus é aquele que verdadeiramente faz aliança contigo e cumpre esta aliança. Então, ou foi negligência por parte dos pais, ou eles realmente não queriam nada com o nosso Deus. E nós vemos aqui que esse casamento representa a relação de Deus com Israel. Deus diz: toma uma mulher de prostituição. Provavelmente sugere que ela veio de um ambiente de imoralidade. Nós sabemos que aqueles deuses pagãos sempre tinham uma pessoa, uma mulher, tá, que se apresentava oficialmente como ministra, como profetisa, e ali ela ordenava tudo aquilo que o diabo colocava para ele. Diabo, né? Sabemos que só existe Deus e o diabo. Se existe Deus, se você não está servindo a Deus, está servindo ao diabo. Então, ali, o diabo colocava para ela tudo aquilo que tinha que ser feito, e era só prostituição. Tá? E nós vemos que isso desagrada o coração de Deus. Isso desagrada. Então, Deus deu essa ordem a Oséias, que ele vai e se case com uma prostituta. Não é estranho isso? Uma mulher de prostituição. É muito esquisito isso, tá? Mas Deus, o que Deus queria mostrar? O que Deus queria mostrar para o povo? Tá? Deus queria mostrar, tá, que eles estavam se prostituindo com outros deuses. Ao invés deles estarem, tá, adorando ao Deus de Israel, ao Deus dos pais deles, o Deus da antiguidade, tá? Ele estava adorando, estava se prostituindo com outros deuses. Queridos, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós não estamos adorando a Deus, nós estamos fora da direção de Deus. Se nós estamos fora da direção de Deus, significa o quê? Significa que nós estamos em pecado. Significa que nós estamos nos prostituindo, assim como vai nos mostrar a lição. Tá? O povo de Israel abandonava, tá, as ordens do nosso Deus para estar adorando a um Deus de barro, a um Deus de pedra, a um Deus que nada serve, a um Deus que não ouve as nossas orações. Tá? Não ouve. Mas o nosso Deus sim, o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus que faz, o nome do nosso Deus é Já. Nosso Deus é Já, conforme diz. Tá? Ele é para imediatamente. Tá? O nosso Deus nos recebe de coração, abertamente, imediatamente. Então nós vimos que o povo tinha que entender, através desta mensagem que Deus estava passando, através do profeta Oséias,
O povo tinha que ver, tá? Que Oséias estava sofrendo. Porque a mulher que Deus deu a ele continuava na prostituição, não se consertou. Deus poderia fazer isso. Nosso Deus pode tudo. Tá? Ele poderia simplesmente, eu vou te dar uma mulher, você vai lá, tira essa mulher da prostituição, casa-se com ela, tenha filhos com ela, e ali seja feliz. Mas não foi assim. Deus não queria mostrar isso. Deus não queria isso para a vida de Oséias, mas Deus apresentou, tá, isso a Oséias para que o povo dele visse como ele estava sofrendo também devido, tá, a essas práticas pecaminosas que o povo de Israel, que o povo de Judá estavam praticando contra o nosso Deus. Então nós vemos que, aos nossos olhos, não faz sentido sugerir que Deus mandou que Oséias se casasse com uma prostituta, porque Deus sempre incentiva e preza do casamento. Nós sabemos que o casamento é uma aliança, tá? Uma aliança que os dois estão cumprindo. Mas aqui não vai haver essa aliança, tá? Porque Oséias está cumprindo, mas ela não. Tu vê que ela abandona a família, nós vamos ver mais na frente que ela abandona a família, e ali, queridos, ela começa a se prostituir, engravida dos homens que passam na vida dela, que não é marido, né? Não é marido dela, engravida, e Deus mesmo assim fala através dessas pessoas, dessas crianças que foram geradas. Então nós vamos ver e nós vamos aprender, tá? Que no caso de Gomer, o Gomer é o paralelo de Israel. No caso de Gomer, é o paralelo de Israel, que se tornou adúltera depois de se casar com Deus. Ela se tornou adúltera. Ali, Oséias simboliza Deus, tá? E ela simboliza o povo, tá? Ela se casou com Oséias. Povo de Israel se casando com Deus e adulterando. Mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, tá? Quando nós não estamos adorando ao nosso Deus, nós estamos adulterando com outros deuses. Não tem diferença nenhuma para a nossa vida, tá? Então, no meu ver, tá? Esse mandado de Deus para Oséias foi pesado, não foi? Foi muito pesado. Mas Oséias era um profeta do Senhor. Oséias ouvia a voz de Deus, tá? Sabemos que apesar dele constar, tá? Que ele constar como os profetas menores, mas da época dele, tá? Tirando Isaías, ele foi um dos maiores usado por Deus. Então, verdadeiramente, querido, nosso Deus é um Deus de aliança. Então nós vamos ver Oséias 1, 3, 5. Oséias 1, 3, 5. Todos acharam? Já falei que Oséias fica depois de Daniel. Amém? Vou dar um tempinho. Então Oséias 1, 3, 5 vai ser justamente sobre os filhos, tá? Os filhos de Oséias com essa mulher. Tá? Que essa mulher se chama Gomer. Disse-lhe o Senhor, Oséias 1, a partir do 3. Foi-se e tomou Gomer, a filha de Diblaim, ela concebeu e lhe deu um filho. E Deus disse, põe o nome de Israel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Israel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Isso é o primeiro filho que eles tiveram, tá? Se chamou Jezreel, e mostra, essa passagem, ela mostra que este primeiro filho era de Oséias, tá? Deus lhe deu o nome de Jezreel, que significa Deus espalha ou Deus semeia. O nome sugere os planos de Deus para Israel: espalhar o povo no cativeiro
e semear para ele um povo purificado. Então nós vemos que Israel verdadeiramente foi espalhado no mundo inteiro. Tá? Depois da emancipação de Israel, que em 1970, né, que o Estado de Israel, ela foi considerada como um país, como um Estado federativo. Então nós vemos ali que a partir dali o Senhor começou, tá? Que aí veio o êxodo, tá? E o povo começou a voltar para Israel. Mas não era qualquer um, não. Nós vimos aqui que Deus, tá? Deus semeou para ele um povo purificado. Tá? Então, todos aqueles que voltaram foram pessoas permitidas pelo Senhor. Porque aqueles, assim como no deserto, lembra do que aconteceu no deserto? No deserto, o povo era para ter saído dali em 40 dias. Não foi isso? Em 40 dias era para o povo sair dali. Mas eles ficaram peregrinando por 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência. Tá? Por causa das reclamações. O povo via milagres acontecer. Tá? De dia, Deus botava a coluna de fumaça para estar abrigando o povo. De noite, tá? A coluna de fogo para aquecer. Deus mandou as codornizes. Deus mandou. Água saiu da fonte. Água saiu da pedra. A pedra se tornou em fonte de águas. No deserto. E o povo, gente, é igual hoje, não é possível, é igual hoje, não é possível. Tá? Nós sabemos que Deus faz tanto milagre na nossa vida, nós vemos tantos milagres e muitas das vezes nós acostumamos com o milagre. Não queremos o dono da bênção, mas acostumamos com o milagre do dono da bênção. Então era isso que acontecia com o povo. E nós vemos que Deus aqui diz que espalharia no mundo inteiro o povo de Israel. E aconteceu. Tá? Isso aí sofreram muito, milhares morreram no holocausto. Então tudo isso, tá? Pela desobediência. Tudo isso pela desobediência. Jezreel é um vale entre as montanhas de Samaria e Galileu. Deus quebraria ali, nesse vale, tá? O arco de Israel. Quebra o arco, corta a lança. Deus quebraria o arco. O arco simboliza a aliança. Ali Deus quebraria a aliança com o povo de Israel. Então, querido, o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele, sinceramente, pode ter certeza que quando acontece isso, Deus, ele fica entristecido, fica muito entristecido. Então, nós que servimos a Jesus, tá, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Jesus disse que ele iria, mas mandaria o Consolador. Ele mandaria o Espírito Santo de Deus. Ele mandou. E esse Espírito está aqui dentro de nós. E esse Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis, conforme diz a palavra. Tá? Quando nós praticamos algo, tá, que desagrada o coração de Deus, esse mesmo Espírito, ele geme diante de Deus, para que nós não sejamos castigados, para que nós não venhamos a perder as bênçãos que ele já separou para a gente. Então o Espírito Santo faz isso. Naquela época, não estava dentro deles, pairava sobre ele. Mas, se tivesse comunhão com ele, ouviria a voz de Deus. Tá? Nós vemos que ali só quem ouvia a voz de Deus era Moisés. E o povo se rebelou contra isso. Que Deus é esse que fala só com Moisés? Não é isso? Que Deus é esse? Aí quando Deus resolveu falar, aquela voz de trovão, todo mundo se apavorou, todo mundo correu, só faltou colocar a cabeça na areia
E ali nós vemos, igual aquele bicho, né? Tem um bicho aí que ele corre, enfia a cabeça na areia. Então é dessa forma que o povo naquele dia estava. Reclamou tanto que Deus não falava com eles. Quando Moisés foi falar com Deus, Deus já sabia de tudo isso e falou com o povo. O povo ali ficou temeroso. Não, não, não. Pode continuar falando com Moisés. Então, nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para ouvir a voz do Senhor. Não é de qualquer maneira, não. Pode ter certeza. Nós temos que estar preparados, amigos. Queridos irmãos, queridos ouvintes. Tá? Porque se nós não estivermos preparados, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos temer o Senhor. Temer, mas não é temer de respeito, não é temer de medo. Nós vamos ter medo do Senhor. Mas o nosso Deus não é para ter medo, não. O nosso Deus, tá? O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade. Quando eu falo em aliança, envolve tudo isso. Então vamos continuar. Oséias 1, 6, 7. Oséias 1, 6, 7. Vamos lá. Porém, da casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cativeiros. Então nós vemos, queridos, que verdadeiramente, com relação a Jezreel, quando ele fala aqui, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Israel a casa de Jeú e farei cessar a casa de Israel. Então, ele ali, Deus matou, através dos reis que vieram depois de Acabe, toda a linhagem, tá? Toda a linhagem do rei Acabe. Toda. Não ficou um vivo. Então aqui, no reinado de Acabe, tá? Cumpre-se essa profecia que Deus tinha mandado através de Oséias com relação a Jezreel. Quebra o arco, quebrou a aliança. Então Deus deixou eles, conforme diz o ditado, ao Deus dará. Tá? E ali eles foram todos consumidos. Todos da casa de Acabe foi consumido. 70 foram consumidos. Então, nós vemos que Gomer concebeu e deu isso. Tornou a conceber e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Osé: põe-lhe o nome de desfavorecida. Nome estranho para uma filha, né? Não é isso? O que Deus queria dizer aqui? O que Deus queria falar a respeito de desfavorecida? Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel. Apesar deles serem a menina dos meus olhos, a minha criação, eu não vou favorecer mais a casa de Israel. Isso é igual um pai quando está chateado com o filho, né? É igualzinho. Mas Deus é misericordioso. Nós não somos. Nós temos que viver pela misericórdia dele. Mas Deus é misericordioso. Então nós vemos que como concebeu, né, deu o nome dessa criança, foi desfavorecida. Ah, Jesus, só Jesus mesmo, né? Só Jesus. Desfavorecida. Então, queridos, logo após, no capítulo 6, concebeu outra vez e teve uma filha. O nome dela foi Loruama, que é traduzido em alguma Bíblia como também desfavorecida, não amada. Não amada.
É triste, hein? Que nome triste para uma criança. E tudo indica que Oséias não foi o pai dessa criança. Oséias não foi pai desta filha. Então, se uma criança não amada, geralmente, o casal, vamos dizer, um casal, a mulher adulterou, traiu o marido, engravidou, e se o marido souber daquilo, vai abandoná-la. E abandonar também essa criança, não é isso? Então vai haver uma rejeição. Se ele não tiver Jesus no coração, se não tiver amor para perdoar aquela mulher, verdadeiramente ele vai abandonar a mulher e vai abandonar a filha também. Então aquela menina vai ser uma menina desfavorecida, não tem pai, só tem mãe. E muitas das vezes acontece isso. Nos nossos dias de hoje acontece isso. Tá? Acontece da mulher trair o marido, engravidar, botar ela para fora de casa e vai as duas juntos. Porque aquela criança foi gerada em adultério. Aquela criança não é dele, não é minha. Então, eu não tenho o direito de amá-la. Eu não vou amá-la. Então, ele botou para fora de casa. E a mesma coisa dessa maneira é a rejeição de Deus para com o povo de Israel. Devido à desobediência. Então, o povo de Israel passou a ser desfavorecido do favor de Deus, do amor de Deus. Então, querido, é dessa forma. Deus explicou o significado profético do nome Lo-Ruama. Ele não mostraria mais favor, graça e misericórdia à casa de Israel, mas mesmo ainda assim teria compaixão para com Judá. Este seria salvo não pela força militar, mas pelo poder de Deus. Então, nosso Deus é um Deus de cumpridor de aliança, um Deus que verdadeiramente ele faz. Oséias 1, 8, 9. Oséias 1, 8 e 9. Aqui já vai ser o terceiro filho de Gomer. Tá? Depois de haver desmamada, desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. E disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Caramba, hein? Então, querido, Deus não aceitaria mais aquele povo como seu povo. Que declaração, né? Que declaração de quebra de aliança. Que declaração. Deus estava quebrando a aliança que tinha firmado com ele. O povo não conseguiu entender a mensagem que Deus deu. O povo não conseguia. Não conseguia porque está cego. Nós sabemos que quando nós caímos em pecado, o diabo nos cega. Nosso coração se torna endurecido. Então nós temos que tomar muito cuidado, querido. O pecado está à nossa volta. O pecado está aí, ó, no mundo, mundão. O diabo oferece coisas que não é dele, né? Porque toda a criação é do Senhor. Mas ele oferece, assim como ofereceu a Jesus, levou Jesus para o pináculo e mostrou: tá vendo tudo isso aí? Tudo eu te darei. O que Deus disse? Você não tem nada, diabo. Você não tem nada. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que o mundo oferece. Nós temos que estar ligado. Ontem nós vimos o filme Quarto de Guerra na igreja. Foi uma noite maravilhosa, uma noite que nós sentimos a presença do Senhor dentro de um filme, querido. Porque quando nós estamos ligados no Espírito, tá? Tudo aquilo que envolve o espiritual, nós sentimos. Deus nos faz sentir. Então foi uma noite gostosa, uma noite de comunhão, uma noite que nós vimos que o Senhor age quando nós demos espaço para que o Senhor venha agir. Tá? A mulher aceitou o convite da senhorinha, passou
a fazer tudo aquilo que Deus estava ordenando, e ali nós vemos que houve mudança. Aqui não. O povo de Israel aqui não quer mudança. Ele não quer compromisso com o Senhor. Ele não quer compromisso com o Senhor. Porque se ele quisesse, ele não teria passado por tanta desgraça, por tanta miséria. Ele não teria sido espalhado pelo mundo. Eles não teriam passado pelo holocausto. Não teria. Tá? Assim como foi com ele, não é diferente com a gente. Tá? Se nós sairmos dos caminhos do Senhor, nós vamos sofrer as consequências, amados. Nós não podemos sair do caminho do Senhor. Nós temos que continuar firme, colocar a mão no arado conforme diz a palavra e não olhar para trás. O arado é só para frente, sucando a terra, colocando as sementes brotando, e você nem vê o que está sendo brotado ali atrás. O teu plantio você não vê, mas porque você continua a semear. Então é dessa forma que Deus quer para a nossa vida, é dessa forma que Deus queria. Lá para o povo de Israel, era dessa forma. Mas o povo não entendia, o povo queria porque queria outros deuses. Não sei porquê, gente, eu não entendo. Se o nosso Deus é um Deus que faz, eles conheciam, eles sabiam que o Senhor Jesus faria, que Deus faria. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo à terra, mas já existia. Então, o povo simplesmente sacudia o ombro, conforme nós muitas vezes fazemos. Quero entender, tá? Então nós vemos que Deus ali, Deus queria um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é aquele, tá, de libertação. Você foi liberto, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, tá, para nós sermos libertos verdadeiramente, nós temos que abrir nosso coração e permitir que o Espírito Santo trabalhe, que o Espírito Santo fale, e que nós venhamos a ouvir verdadeiramente a voz do Espírito. Então nós vemos que o nome seria Não Meu Povo. Tá? Então, mais uma vez, Deus continuava a rejeitar o povo de Israel. Porque o povo de Israel não queria comunhão com o Senhor. Ele não queria compromisso com o Senhor. Então, esse nome simboliza a rejeição de Israel por Deus. Mas uma promessa foi feita a Abraão, e que Deus não é homem para mentir. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Nesse momento, percebemos que a rejeição do povo seria temporária. Então Deus suspendeu a aliança dele. Tá? Suspendeu. Então isso teria um prazo. Tá? Se até lá eles se consertassem, tá? Deus religaria essa aliança. A aliança voltaria para o povo de Israel. Caso contrário, ele continuaria quebrada a aliança. Então, observe nesses versículos. Embora Deus fizesse cessar o reino da casa de Israel, isso está no 1,4, no 4 vai dizer: disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei e farei cessar o reino da casa de Israel. Tá? Embora Deus fizesse cessar o reino da casa de Israel, ele não destruiria todas as pessoas. 1,10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, e se lhes dirá: vós sois filho do Deus vivo. Então Deus aqui está religando a aliança para com o seu povo. Então, Deus não tinha esquecido da promessa
de abençoar todas as famílias da terra por meio da descendência de Abraão. Vamos abrir em Gênesis 12, 3. Rapidinho. Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3 vai dizer: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, querido, por isso que nós temos que orar pela nação de Israel. Que se nós orarmos pelo povo de Israel, nós seremos abençoados. Então, nós somos o povo de Israel. Tá? Eu vou estar orando por você, você vai estar orando por mim, e nós seremos grandemente abençoados. Deus mudaria a sorte do povo, não meu povo, para filhos do Deus vivo, de desfavorecida para favor. Então, nosso Deus é maravilhoso, né? Ele realmente nos perdoa de todos os nossos pecados. Se verdadeiramente nós nos arrependermos, conforme falei, que seria um arrependimento genuíno, um arrependimento de dentro para fora. Não simplesmente de boca. Se eu me arrependo e vou continuar a fazer. Não. Quando nós nos arrependemos, tá, de coração, quando nós verdadeiramente colocamos nossas vidas na mão do Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor sarará a nossa terra, conforme diz a palavra. O Senhor sarará a nossa nação. Nós estamos passando por essa pandemia. Tudo isso aí não é do homem, não. Isso é do Senhor. Pode ter certeza. Tá? Mas o Senhor tem livrado a todos os seus. O Senhor tem livrado a todos os seus. Que apesar de nós sermos desfavorecidos, passamos a ter o favor de Deus. Amém? Israel e Judá se uniram sob uma só cabeça. 1 Pedro 2,10. Vamos abrir lá 1 Pedro 2,10. 1 Pedro 2,10. Cadê você? Romanos. 1 Pedro. Cadê você? Está no final. 1 Pedro 2,10. Isso. 1 Pedro 2,10 vai dizer: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Se arrependeu? Se arrependeu? Eu me arrependi? Eu vou alcançar misericórdia. Se eu me arrependi da boca para fora, Deus sabe, Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo. Então não vamos ter misericórdia, Ele não vai ter misericórdia. Mas se verdadeiramente você, eu, nos arrependemos dos nossos pecados, verdadeiramente seremos livres. Tá? Jesus veio para isso. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, amados, verdadeiramente, tá? Deus quer isso para nossas vidas. Deus quer o melhor para cada um de nós. Então, Ele mudou a sorte do povo dele, assim como tem mudado a sorte de muitos. Assim como tem mudado a nossa sorte. Antes nós éramos pecadores, reconhecemos Jesus como nosso Senhor, e ali fomos salvos pela graça, porque nem isso nós temos direito, é pela graça. Pela graça sois salvos, pelo sangue de Jesus. Pela graça nós somos salvos. Então, Deus também mudou o nosso nome para favor. Amém? Então, em 1 Pedro 2,10 cita essa mudança de nome para mostrar as bênçãos espirituais recebidas pelo povo espiritual da nova aliança. Essa nova aliança somos nós. Os cristãos são os filhos de Deus vivo, favorecido por Ele. Jesus é o único cabeça deste povo. Isso está em Efésios. Vamos abrir, amado. É Bíblia, né? Bíblia, conforme diz o pastor Márcio. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, 22 e 23. Nós vamos mostrar na palavra
tá? Que Deus verdadeiramente é um Deus de aliança. Então, Efésios, capítulo 1, 22 a 23, que diz o seguinte, desculpa, não peguei água. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, querido, nós somos os favorecidos desta nova aliança. E Deus é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E Deus é o nosso cabeça. Deus é a nossa direção. Deus é a nossa força. É Ele que nos dá força para nós caminharmos a cada dia para a casa do Senhor. Para estar falando da palavra, para estar pregando aos pecadores, pregando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que é através dele que nós teremos a vida eterna. Só existe um caminho, querido. Só existe um caminho, que é Jesus. Não existe outro, não existe. Podem falar muitos por aí que existem outros caminhos, outros meios para se chegar a Deus, mas não. A palavra de Deus diz que só existe um caminho, e esse caminho é estreito. Nós temos que andar com jeito, para entrar naquele caminho e não desviar dele. Mesmo pequeno, mesmo estreito, muitas das vezes nós desviamos. Então, nós vemos que nesse trecho de Oséias 2:16, tá? Deus está falando sobre Israel como sua mulher adúltera. Oséias estava aprendendo através da sua própria angústia sobre como se achava o coração de Deus por causa do pecado de seu povo. Então, Oséias devia estar angustiado. Oséias devia estar angustiado, não entendendo nada, mas Deus muitas das vezes falou a ele, falou ao coração dele. Isso tudo aí é para que meu povo, tá, perceba que o meu coração está ferido, tá? Então, mas o povo, esse povo é o povo, somos nós. Aqui Oséias volta às advertências do juízo. Contender é o mesmo que pleitear por alguma causa contra alguém. A nação é esposa. A nação é esposa e mãe. Israel, o filho que se volta à idolatria. Então, querido, eles a toda hora se arrependia e voltava à idolatria. Se arrependia e voltava à idolatria. Então, querido, nós estamos aqui com essa lição justamente para que nós venhamos a compreender, tá, que o povo de Israel passou por tudo isso que passou, não foi à toa, não. Eles foram burilados. Eles foram transformados em pedras preciosas. Porque eles eram a menina dos olhos de Deus. E Deus não queria sacrificá-los. Deus não queria sacrificar o povo de Israel. Então, Oséias 2:8, Deus tem motivo inegável para repudiar Israel, as prostituições e o adultério dela. Ele, porém, gostaria de poupá-lo. Para fazer isso, teria que ver o arrependimento deles. Estava difícil de Deus ver o arrependimento dele. Porque a cada momento que o povo se arrependia, logo a seguir, ele tornava a cair em pecado. Eles não eram fiel. O povo não era fiel a Deus. Mas nós estamos aprendendo aqui que para nós sermos abençoados, que para nós continuarmos no meio dessa aliança, nós temos que ser fiel ao Senhor. Porque o Senhor é justo. Tá? Se nós formos fiel a Ele, nós vamos ter a nossa recompensa. Nós vamos ter a nossa recompensa. Porque nosso Deus é fiel e justo, tá? Para nos dar tudo aquilo que nós temos direito. Direito através da cruz, através da graça.
A superação no livro de Oséias está no arrependimento. Observamos o primeiro ponto, o perdão por parte do marido diante do adultério da mulher. Falando no natural, querido, nós sabemos que isso aí é muito difícil. Tá? O homem ou a mulher tem que ser uma mulher de Deus para compreender isso. Tá? Apesar que nos dias de hoje, tá? Você está namorando, você está adulterando. Você está noivo, você está adulterando. Você não quer nem saber. Mas quando você casa, tá? Ninguém quer saber de ser traído, não é isso? Ninguém quer saber de ser traído. Quando é traído, a primeira coisa que faz é repudiar a mulher. Tá? Mas Deus não queria isso. Tá? Deus estava disposto a perdoar o povo de Israel diante desse adultério. Então, querido, Deus sempre está disposto a perdoar, mas a falta de arrependimento do pecador impede a comunhão. Então, trazendo para nós, tá? Superemos o nosso orgulho e reconheçamos o amor de Deus na nossa vida. Deus nos ama e vai nos buscar onde nós estivermos. Tá vendo? Então nós temos que ver o amor de Deus para conosco. O amor de Deus é tão grande, tá? Que você, que pode estar onde você estiver. Tu pode estar na sarjeta, você pode estar na casa de prostituição. Se naquele momento bateu arrependimento e você confessar diante do Senhor, Senhor, eu não quero essa vida para mim. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero sair dessa situação. O Senhor vai lá e te retira. Assim como Ele fez com o povo de Israel. Assim como Ele consegue fazer até os dias de hoje. Deus te ama e vai te buscar onde você estiver. Eu sempre conto a história de um pastorzinho do interiorzinho aí, de Nova Iguaçu, a história de Nova Iguaçu. Que ele, não gosto de contar a historinha não, mas essa aqui está dentro. Ele tinha muita comunhão com o Senhor, muita mesmo. Tá? Então, um belo dia ele saiu de um culto de vigília, que era mais de meia-noite. Aí Deus falou para ele, olha só, pega esse ônibus e vai para o lugar que eu vou te mandar. Aí ele pegou o ônibus foi embora. Nova Iguaçu, ele pegou para o centro da cidade. Aí o ônibus está indo embora. Aí, Senhor, para onde que eu vou, Senhor? Eu vou te falar. Aí diz a história que quando ele chegou ali nos Correios, na Presidente Vargas, o Senhor falou assim, agora, puxa, saia, salta agora. Aí ele saltou em frente aos Correios. Aí chegou, soltou e falou, Senhor, o que eu faço? Atravessa a Presidente Vargas, atravessa essa rua aí, era a Presidente Vargas. Aí, ali tem aquele canal, o canal do Mangue, tá? Aí o Senhor, aí tem uma ponte ali em frente aos Correios. Aí o Senhor falou para ele assim, agora desce aqui. Aí quando ele desceu, ele viu encontrou um camarada crivado de bala, gente. Ele só estava esperando mesmo aquele homem chegar ali para ele se render ao Senhor. Então o Senhor falou para ele assim, agora fala do meu amor para ele. Fala do meu amor. E ali o pastorzinho foi lá, falou do amor do Senhor, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus perdoa. Peça perdão pelos seus pecados, peça perdão. E ali aquele bandido todo cravejado de bala pediu perdão ao Senhor, reconheceu o Senhor como o seu único e suficiente Salvador. E ali, queridos, ele suspirou. Deu o último suspiro, quase nos braços do pastor. Então, nosso Deus é um Deus que verdadeiramente perdoa, tá? Ele busca onde nós estivermos. Esse homem estava lá, ele ia morrer ali sem Deus, sem Pai. Se Deus não tivesse misericórdia, se Deus não tivesse misericórdia dele, ele teria morrido perdido. Mas Deus separou aquele momento para abençoar a vida desse pastor, para usar a vida desse pastor, assim como ele usou Oséias,
Tá? Deus usou esse pastor para resgatar essa alma das mãos do diabo. Então, verdadeiramente, queridos, o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus que cumpre, que salva, que resgata. Da onde o pecador estiver, ele vai lá e resgata. Basta o pecador se arrepender dos seus pecados. E ali, querido, verdadeiramente, nós vamos ser abençoados. Nós estamos chegando no final, tá? Mas ainda tem um pedacinho. O diabo e seus servos, sejam religiões falsas, tentações carnais, oferecem coisas atraentes para nos enganar. Muitas pessoas acham que o benefício do erro justifica os riscos. Pode haver alguns benefícios, prazeres da carne, lucros, amizades, etc. Mas o preço final sempre é mais alto. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O salário da obediência é a vida, e a vida eterna. Então, querido, escolha Deus, escolha Jesus para a sua vida. Você que está me ouvindo, que ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, escolha Deus. Escolha Deus. Deus é igual àquela ação mais alta que existe na Bolsa de Valores. Geralmente as pessoas querem investir nela, não é isso? Investe em Deus. Investe em Deus que você vai ter ganhos milionários na sua vida. Não é milionário em dinheiro, não. Tá? É na sua vida eterna. Você vai estar plantando para a sua vida eterna. Amém? Então, querido, escolha Deus. Deus, como marido, impediu o acesso de Israel aos seus amantes, dando-lhe motivo para voltar e reconstruir sua vida espiritual. Felizes são os pecadores que enxergam a realidade e deixam o pecado para se voltar a Deus. Livramento do sofrimento é um motivo válido para empurrar o pecador ao arrependimento. Deus muitas das vezes usa o sofrimento para disciplinar. Deus muitas das vezes ouve glória a Deus. Deus usa o sofrimento para disciplinar e convida o pecador a voltar para ele para se livrar dessas consequências. Considerem o exemplo do filho pródigo, que está em Lucas 15, 11, 32. Então, querido, todo mundo sabe a história do filho pródigo, não é isso? Estava insatisfeito com o pai, muito trabalhoso, trabalhando muito, não tendo lucro, pediu tudo ao pai, pediu tudo. Faça a divisão dos bens e me dê tudo que é meu. O pai, tá, meu filho, vamos fazer sim. Aí fez, deu tudo para ele. Ele saiu de casa no dia de tudo, saiu de casa, foi, gastou toda a herança com mulheres, com isso, com vida noturna, com os prazeres da carne, e ali acabou-se. E quando acabou, o que aconteceu? Ele lembrou da sua casa, lembrou de seu pai, lembrou que na sua casa nada faltava. E ali estava ele comendo bolotas, que ele alimentava os porcos. Comida de porco. Então Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer, querido. Pode ter certeza. Tá? Nós temos que ser mais que vencedores. Então nós vemos que ele se lembrou do pai, voltou arrependido. E ali o que aconteceu? O pai recebeu ele de braços abertos. Recebeu ele de braços abertos e ali eles se congratularam, foram abençoados, ele se arrependeu, se abraçaram, e ali ele continuou uma vida na presença de Deus, na presença do Pai, apesar que o irmão não queria, mas teve que aceitar, porque é de Deus. Quando é de Deus, tá? O diabo tem que bater em retirada. Então Deus estava nisso, Deus está nisso, querido. Então, verdadeiramente, Deus perdoa os nossos pecados. Deus refez uma nação e pode refazer a sua vida. Romano 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura nós somos. Se nova criatura nós somos, nós passamos a ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Se ele está habitando dentro de nós,
nós vamos ouvir a voz de Deus, tá? Nós não vamos estar praticando coisas erradas. Porque se nós desviarmos um pouco do caminho, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Já aconteceu comigo e vai acontecer contigo, tá? Ele vai te incomodar e você vai voltar para o caminho. Porque não existe outro caminho, tá? Não existe outro caminho. O pecador, quando se volta para Jesus, tá? Quando ele entrega a sua vida e reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele está se superando, amados, tá? Porque você está reconhecendo que Deus é o Senhor da tua vida, está superando, você vai ser grandemente abençoado nas suas vidas. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e os demais ele fará. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus passe a tomar conta da nossa vida. Que não sejamos nós, mas que seja o Espírito Santo de Deus nos guiando, o Espírito de Deus nos dirigindo. Amém? Obrigado, queridos, por ter adentrado a tua casa. Obrigado por estarmos ministrando esta lição. Que o Senhor Jesus tenha falado verdadeiramente aos nossos corações nesta manhã. Que aquilo que nós não conseguimos passar, que o Espírito Santo possa estar levando ao seu coração, transformando verdadeiramente a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que cumpre a aliança. O nosso Deus não gosta de quebrar aliança. Amém? Em nome de Jesus, Pai. Olha só, hoje nós temos o culto presencial, às 16h30, presencial e online. Lembrando, ontem o pastor pediu que nós levássemos os pedidos de oração. Todos aqueles que receberam aquele papelzinho com pedido de oração, tá? Lembremos de levar hoje, tá? E colocar, porque vai ser orado no monte e você vai ser grandemente abençoado. Não deixe de participar dos cultos. Terça-feira tem um chamado para vencer, tá? Quinta-feira, imersão. E domingo, de novo, Escola Bíblica Dominical, às 16h30, o culto tá, de adoração ao Senhor, às 16h30. Então, que lembremos que ofertar ou dizimar, tá? Adoração ao Senhor. Quando você dizima ou você traz a oferta para a igreja, você está abençoando a casa do Senhor. Está cumprindo uma ordem que Deus deu. Trazer os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, para que não falte nada para o meu povo. Então, vocês que desejarem ofertar ou dizimar, já está aí no visor, tá? As nossas contas no Banco Santander, no Banco Bradesco, tá? Que se o Senhor te tocar e você puder nos abençoar, tá? Nós agradecemos. Se nós agradecemos, quanto mais o Senhor. Vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na sua presença. Obrigado por este momento que nós passamos, Senhor, e estar aqui ministrando a lição. Sabedor, Senhor, que o Senhor é um Deus de aliança. Se verdadeiramente nós cumprirmos essa aliança, nós seremos abençoados. Abençoe o seu povo, Senhor. Abençoe a bolsa apostólica da nossa igreja, conforme nós já temos orado, não só da nossa, mas demais aquela do seu reino, Pai, que propaga a sua palavra. Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, derrama, Senhor, da unção da prosperidade, Senhor, que não venha faltar, Senhor, nada na tua casa e que também não venha faltar nada para o seu povo. Muito obrigado, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Até logo mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês. Amém? Glórias a Deus.